Entenda como linha de transmissão o meio físico que liga os elementos de um circuito elétrico. Para descrevermos um circuito equivalente de uma linha de transmissão, vamos analisar algumas linhas de transmissão mais comuns. Como linha de transmissão, podemos citar os cabos coaxiais, cabos de pares paralelos, cabos de pares trançados, e todos eles possuem uma característica comum. Eles possuem dois condutores, e cada um dos condutores está ligado a uma das polaridades da fonte. Até mesmo em placas de circuito impresso, há dois conectores. Normalmente, um é a trilha do sinal e o outro é a trilha do terra ou o plano de terra. Para analisarmos uma linha de transmissão, vamos verificar o funcionamento de alguns componentes do circuito elétrico. Ampère conseguiu verificar que o ponteiro de uma bússola mudava de direção quando passava uma corrente pelo circuito elétrico. Isso indica que a corrente elétrica produz um campo magnético e que esse campo magnético é potencializado por uma estrutura chamada de indutor. O campo magnético gerado por um indutor é proporcional ao diâmetro de sua espira. Podemos imaginar que um fio reto corresponde a uma espira de raio infinito. Logo, até mesmo um fio esticado possui uma certa indutância. Outro famoso componente de circuito é o capacitor. Podemos descrever um capacitor como sendo uma estrutura composta por dois condutores isolados por um dielétrico. Se prestarmos atenção à estrutura de cada um destes cabos, podemos verificar uma semelhança com um capacitor, pois aqui cada cabo apresenta dois condutores separados por um dielétrico. Mesmo que utilizarmos um condutor para a formação do nosso circuito, ainda haverá uma certa resistência à passagem da corrente elétrica, pois, na natureza, não há condutores perfeitos. Assim como não há condutor perfeito, também não há isolante perfeito. Dessa forma, podemos imaginar que, mesmo havendo um isolante entre dois condutores, há uma corrente elétrica entre eles. Podemos dizer, então, que mesmo em um circuito simples como esse, em que só há uma carga resistiva, também há indutância, capacitância, resistência e condutância. Porém, esses valores são pequenos, o que permite visualizar uma linha de transmissão dessa forma, onde temos condutância e capacitância, e indutância e resistência. Apesar daqui ser demonstrado dessa forma, na verdade esses valores são pequenos e distribuídos ao longo da linha de transmissão. Para fazermos a nossa análise, vamos pegar um pequeno intervalo ΔX. Para que possamos fazer a nossa análise, também vamos considerar que x cresce da carga para a fonte, neste caso, da direita para a esquerda. Conforme apresentado no desenho, temos uma indutância distribuída ao longo da linha. Vamos chamá-la de L'. Também temos resistência distribuída, que vamos chamar de R'. Esse conjunto vamos definir como a impedância por unidade de comprimento e vamos chamá-lo de Z'. Do mesmo jeito que definimos a impedância por unidade de comprimento, podemos definir uma admitância por unidade de comprimento, aqui chamada de Y'. Essa admitância será formada pela capacitância C' e pela condutância G'. Vejam que todas as grandezas linhas são grandezas por unidade de comprimento. Dessa forma, para obtermos o valor das grandezas, devemos multiplicar pela distância, que neste caso vamos chamar de ΔX. Se na carga temos uma tensão V de x, isso porque tivemos uma queda de tensão ΔV e que a tensão de entrada do circuito em análise era V de x mais ΔX. O mesmo raciocínio segue para a corrente. Se na saída temos uma corrente dI de x e um desvio de corrente ΔI de x, é porque, na entrada, a corrente era de I de x mais ΔX. Será sobre essas condições que apresentamos que iremos iniciar a nossa análise. Dessa forma, para a nossa análise, nós temos então que a queda de tensão ΔV de x pode ser dada por V de x mais ΔX menos V de x. Isso é igual a I de x vezes Z' vezes ΔX. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos que ΔI de x pode ser dado por I de x mais ΔX menos I de x, e isso é igual a V de x mais ΔX vezes Y' vezes
ΔX. Uma outra forma de apresentar é aproximando a lei de Ohm, em que a queda de tensão ΔV de x vai ser expressa por ΔV de x sobre ΔX, que é igual a I de x vezes Z'. E a corrente ΔI de x pode ser expressa com ΔI de x sobre ΔX, que é igual a I de x mais ΔX vezes Y'. Lembrando que Z' é igual a R' mais J ômega L', onde Z' é a impedância por unidade de comprimento, R' é a resistência por unidade de comprimento e L' é a indutância por unidade de comprimento. Y' pode ser dado por G' mais J ômega C', onde Y' é a admitância por unidade de comprimento, G' é a condutância por unidade de comprimento, C' é a capacitância por unidade de comprimento. No limite em que ΔX tende a zero, as equações se convertem então em que dV de x dx é igual a I de x vezes Z', e dI dx se converte para V de x Y'. Se derivarmos novamente dV dx, que é igual a I de x vezes Z', teremos então d2 de V de x, dx2, é igual a dI de x, dx vezes Z'. Ok, chegamos então que d2V de x, dx2 é igual a dI de x, dx vezes Z'. Mas nós verificamos que dI de x, dx é igual a V de x vezes Y'. Logo, podemos escrever então que d2V de x, dx2 é igual a V de x, Y' vezes Z'. Seguindo o raciocínio semelhante, temos que d2I de x, dx2 é igual a I de x vezes Y' vezes Z'. Precisamos encontrar então a solução dessas equações diferenciais. Para isso, basta analisarmos qual equação que, ao ser derivada duas vezes, obtém ela mesma. A resposta para isso é uma equação exponencial. O que nos leva a que a tensão ao longo da linha de transmissão pode ser dada por A vezes exponencial de γx mais um B vezes exponencial de menos γx. A corrente ao longo da linha de transmissão pode ser dada por A dividido por Z' vezes uma exponencial de γx menos B dividido por Z' vezes uma exponencial de menos γx, em que γ é igual a raiz quadrada de Z' vezes Y' e A e B são condições de contorno do nosso problema. Para encontrarmos os valores de A e B, podemos analisar quando x é igual a zero. Para x igual a zero, nós temos que a tensão na linha deve ser igual à tensão na carga, e a corrente na linha deve ser igual à corrente na carga. Assim, chegamos então que o valor de A pode ser expresso como sendo 1 sobre 2, abre parênteses, tensão na carga, mais raiz quadrada de Z' dividido por Y', e essa raiz quadrada vezes a corrente na carga, fecha parênteses. E que B pode ser dado por 1 sobre 2, abre parênteses, a tensão na carga, menos a raiz quadrada de Z' por Y', e essa raiz quadrada é multiplicada pela corrente na carga, fecha parênteses. O que nos leva à equação da tensão ao longo da linha de transmissão, em que V de x é igual a 1 sobre 2, abre colchetes, abre parênteses, tensão na carga, mais a raiz quadrada da relação de Z' sobre Y', e essa raiz quadrada multiplicada pela corrente na carga, fecha parênteses, exponencial de γx, mais, abre parênteses, tensão na carga, menos raiz quadrada da relação de Z' sobre Y', e essa raiz quadrada multiplicada pela corrente da carga, fecha parênteses, vezes uma exponencial de menos γx, fecha colchete. E a corrente ao longo da linha de transmissão pode ser dada por I de x, que é igual a 1 sobre 2, abre colchetes, abre parênteses, tensão na carga, mais a raiz quadrada da relação de Z' por Y', e essa raiz quadrada multiplicada pela corrente da carga,
e isso tudo dividido pela raiz quadrada da razão entre z' sobre y', fecha parênteses, multiplicado pela exponencial de γx, menos, abre parênteses, a tensão na carga, menos a raiz quadrada da razão entre z' sobre y', essa raiz quadrada vezes a corrente na carga, e isso tudo dividido por raiz quadrada da relação de z' sobre y', fecha parênteses, exponencial de menos γx. Gama, que é apresentado na resposta das equações de tensões e corrente, é uma constante complexa que altera os valores de corrente e tensão ao longo da linha de transmissão. Por isso, gama recebe o nome de constante de propagação. Ela foi definida como sendo raiz quadrada de z' vezes y', e que pode ser representado como sendo gama igual a alfa mais j beta, e gama igual a raiz quadrada de, abre parênteses, r' mais j ômega l', fecha parênteses, vezes, abre parênteses, g' mais j ômega c', fecha parênteses. Conforme vimos nas equações de tensão e corrente, gama sempre aparece junto com uma exponencial. Desenrolando essa equação, podemos dizer então que essa exponencial é exponencial de alfa mais j beta vezes x. O que nos leva então que nós temos essa exponencial sendo gama x igual a uma exponencial de ax vezes cosseno de beta-x mais j seno de beta-x. Essa exponencial de γx, então, fará com que a amplitude das correntes e tensões ao longo das linhas de transmissão sejam alteradas pela exponencial de αx e a fase dessas tensões e correntes sejam alteradas pela exponencial de j beta-x. A amplitude é influenciada por αx. A fase é influenciada por j beta-x. Alfa, então, será considerado a constante de atenuação, enquanto beta será considerado a constante de fase. A unidade de atenuação, a unidade de alfa, é denominada de Neper. Podemos obter o valor de Neper calculando o logaritmo natural da razão entre duas tensões ou da razão entre duas correntes ao longo da linha de transmissão. Apesar dos cálculos de Neper e de decibel serem feitos através de logaritmos, eles não são a mesma coisa. Duas diferenças básicas. A primeira é que Neper utiliza o logaritmo natural, enquanto decibel utiliza o logaritmo base 10. A segunda é que Neper é medido em relação à tensão e corrente, já decibel é medido sempre em relação à potência. Apesar de Neper e decibel não serem a mesma coisa, há como relacionar um com o outro. Podemos converter o valor de Neper para decibel se multiplicarmos o valor de Neper por 8,686. Já podemos converter o valor de decibel para Neper se multiplicarmos o valor de decibel por 0,115. Já que estamos falando de tensão e corrente, podemos introduzir então o conceito de impedância característica. Se observarmos, cada modelo de cabo possui uma indicação de impedância. Cabos coaxiais possuem impedância entre 50 e 90 ohms. Na imagem é apresentado alguns modelos de cabo e exemplos de suas aplicações. Repare que a primeira coluna apresenta a impedância de cada um desses cabos. O que seria essa impedância característica? Se pegarmos um multímetro e medirmos a impedância do cabo, ele irá acusar que é zero, pois o cabo é um excelente condutor. Assim, concluímos que a impedância característica não pode ser medida ao utilizarmos um ohmímetro. Então, o que seria? Bom, na verdade, impedância característica nada mais é do que a relação entre o campo elétrico e o campo magnético de uma onda eletromagnética. Para se ter uma ideia, a impedância característica do vácuo é de aproximadamente 370 ohms. E sabemos que para os ohmímetros medirem a impedância, ele tem que injetar uma corrente elétrica. E não há corrente elétrica no vácuo, mas ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo. E a relação entre o campo elétrico dela e o campo magnético da onda eletromagnética que está se propagando no vácuo é de aproximadamente 370 ohms. Como foi apresentado no tópico 2, o campo elétrico tem uma relação direta com a tensão e o campo magnético tem uma relação direta com a corrente.
Assim, podemos relacionar o campo elétrico com o campo magnético de forma semelhante como fazemos com a lei de Ohm. Aqui, nós temos então que o vetor E é o campo elétrico, o vetor H seria o campo magnético, e Z0 vamos definir então como sendo a impedância característica da onda. Como já foi apresentado que tensões e correntes surgem ao longo de linhas de transmissões devido à passagem de uma onda eletromagnética, podemos obter a impedância característica pelas equações das tensões e das correntes. Observe que para esse caso, temos que definir que essa linha de transmissão ela tem um comprimento infinito, e dessa forma, o termo e elevado a menos gama x tende a zero, subindo com parte da equação. Se relacionarmos então a tensão ao longo da linha de transmissão pela corrente ao longo da linha de transmissão, obtemos então o valor da impedância característica dessa linha de transmissão. Verifique aqui que a impedância característica ela é uma constante e independe da posição em que ela é observada ao longo da linha de transmissão. Se simplificarmos a equação da relação entre a tensão ao longo da linha de transmissão pela corrente ao longo da linha de transmissão, obteremos então que essa razão é igual à raiz quadrada da razão entre z' sobre y'. E essa raiz quadrada é então definido o valor da impedância característica da linha de transmissão. Em outras palavras, a impedância característica ela pode ser descrita como sendo a raiz quadrada de R' mais J ômega L' dividido por G' mais J ômega C'. Observe aqui que a impedância característica é uma propriedade do meio, ou seja, ela depende das características da linha de transmissão e ela é independente da posição em que observamos na linha de transmissão. Neste tópico, então, foi apresentado o circuito equivalente de uma linha de transmissão, como descrever a linha de transmissão por elementos distribuídos, a definição de constante de propagação e a definição de impedância característica do meio. Por curiosidade, já que foi comentado sobre a medida decibel, surge aquela pergunta: decibel é 10 log ou é 20 log? Bom, como apresentado, decibel é medida de potência. Dessa forma, se for informada a potência, devemos usar 10 log. Se for informada a tensão ou a corrente, devemos converter para a potência antes de aplicarmos o logaritmo. Em um circuito elétrico, podemos descrever a potência utilizando uma carga resistiva. Dessa forma, a equação da potência ficaria tensão ao quadrado dividido pela essa resistência, ou a corrente ao quadrado vezes a resistência. Como podemos repetir a resistência, podemos simplificar ela nas nossas equações. E dessa forma, nós temos que, para o cálculo da potência, seria apenas V ao quadrado ou I ao quadrado. Simplificando ainda mais as equações, decibel poderia ser descrito como 10 log de a parêntese V2 sobre V1 ao quadrado, que é igual a 10 log a parêntese I2 sobre I1, fecha parêntese, ao quadrado. Utilizando a propriedade do tombo do logaritmo, podemos pegar aquele quadrado e multiplicar pelo 10. Dessa forma, podemos medir então decibel sendo 20 log de V2 sobre V1, que é igual a 20 log de I2 sobre 1, que é exatamente igual a 10 log de P2 sobre P1.